Olá pessoal, tudo bem com vocês? Recebi uma mensagem de uma professora que está desesperada. Ela pegou uma turma de segundo ano, 25 alunos, escola pública, e ela está com muita dificuldade, porque os alunos não estão alfabetizados, não estão sabendo nem mesmo utilizar o caderno, soltando muitas folhas, sem coordenação motora, e tá um Deus nos acuda. Sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo. Pessoal, pela minha experiência com alfabetização, já peguei várias turmas, né? Me formei em 2013, já fui logo trabalhando com alfabetização, com o primeiro ano, e várias vezes eu venho pegando, quando não é o primeiro, é o segundo ano. E olha só, o que eu vejo aí que está dificultando, eu acho assim, é claro, né? Na minha opinião, está dificultando, e hoje muitas crianças estão chegando no terceiro, no quarto, sem saber ler. No segundo ano, igual eu falei com ela, nem é novidade, não é privilégio só seu, nem só da sua cidade aí, para todo lado, né? É raro você pegar uma turma de segundo ano, você chegar lá e a maioria já está alfabetizada. Geralmente é um ou outro que sabe ler alguma coisa, alguma palavrinha, o restante das crianças estão todas com dificuldade. É isso que a gente vem pegando. E olha só, são alguns fatores, né, que contribuem para essa falta aí de alfabetização, digamos, né? O primeiro, ó, as salas lotadas, né? Uma sala, imagina só um professor alfabetizando, uma sala com 30 alunos. Isso aí é claro que vai dificultar, né? Uma sala de alfabetização, ela tem que ter um número menor de crianças para você poder dar mais atenção. Outro fator, os próprios livros de hoje em dia, eles já não são para ensinar ninguém a ler, né? Vamos partir de um pressuposto que a criança tenha acompanhamento, que ela receba essa instrução apenas na escola, porque nós sabemos que muitas crianças não têm acompanhamento em casa. É claro que tem mães que acompanham, que são super dedicadas, mas muitas crianças não têm acompanhamento em casa. A gente manda uma tarefa, a tarefa volta sem fazer. Então, se nós partirmos do pressuposto, né, que a sala lá com 25, por exemplo, o que eles vão aprender é o que está ali na escola. Você pega um livro de primeiro ano, você pode observar, ó, igual eu estou aqui com o livro na minha mão. O livro, ele já vem textos, ele vem reportagens, ele vem histórias em quadrinhos, ele já vem uma receita, uma tirinha, uma bula, ele já vem logo um texto. Depois, ele vem perguntas sobre o texto. Os livros hoje estão vindo muito assim, ó, igual esse aí que ele tá aqui na minha mão, né? Esse livro aqui, ó. Vou colocar aqui na tela. É um livro que eu tô dando de exemplo, ó. Na parte já vem trazendo as letras, né? Já trazendo duas famílias silábicas de uma vez. Por exemplo, FV. Nessa atividade, o aluno leia as palavras a seguir e separe as sílabas delas. Então, os alunos já vão separar em sílaba, eles já vão formar um grupo com as palavras anteriores, as que começadas com F e as começadas com V. Então, o aluno já está ali trabalhando duas famílias silábicas. Mas vamos pensar o seguinte, se esse aluno não sabe ler, como que ele vai saber já fazer essas atividades, responder perguntas de uma interpretação de texto, se ele não teve aquele momento de ensinar ele a ler, entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio. Então, eu acho assim, até os próprios livros de hoje, né? Todos os anos aí que eu pego o primeiro ano, eu vejo que chegam livros que, se eu for pegar o livro, seguir aquilo que está no livro e apenas pegar alguma atividade, uma ou outra, né, na internet, no Google, para poder complementar. Mas se eu for seguir o livro, os alunos não vão aprender a ler, porque o livro de primeiro ano, ele parece que já é para um aluno que já saiba ler, né? O de primeiro ano poderia hoje ser dado para um aluno que está no segundo. Eu trabalhei uma vez numa escola que a pedagoga era o seguinte, na educação infantil, ela era tipo assim, método Paulo Freire, sabe? Aí tudo dela, ela falava muito assim na sala de aula,
os cartazes, se você fosse lá e colocasse um calendário bonitinho, você vai lá e você fizesse na sua casa, seja com papel, seja com EVA, seja com o que for, né? Que pode ser também sem ser de EVA, de feltro, do que for. Se você fizesse um cartaz para colocar na porta, sejam bem-vindos, calendário, aniversariante, tudo, ela queria que os alunos que têm que fazer, os alunos que têm que produzir. Na educação infantil não podia dar caderno assim com atividades, com vogais, com alfabeto, ficha com nome, nada disso. Ela queria, tem que ter os cantinhos das brincadeiras. Se escutasse as ideias dela, os alunos iam ficar brincando nos cantinhos que eles estão se socializando. Quando não estivesse brincando, fazendo recontos de histórias, né? Todo mês tinha lá um reconto, por exemplo, cachinhos dourados. Aí as crianças iam tipo decorar, né? Escolher os alunos ali, uma espécie assim de um teatrinho, né? Eles aí sempre tinha o reconto, ficava lindo, né? As professoras enfeitavam, cada uma queria fazer coisa mais chique que a outra. Geralmente pessoas assim, inspetores, gente da Secretaria de Educação vinha para ver esses recontos, né? Então saía aquelas coisas mais lindas. Mas quando não era reconto, é brincar. Quando é brincar de cantinho, de cozinha, de oficina, de não sei mais o que, aí ia fazer um trabalhinho de arte para nossa galeria. E não tinha nada disso de ensinar, porque na educação infantil das escolas particulares, a gente sabe muito bem que até letra cursiva, no segundo período, as crianças já fazem, né? Já faz a letra cursiva e dá matéria, e dá alfabeto, e dá sílaba, e vão indo, né? E muitas pessoas falam que tá errado, mas muitas pessoas põem os filhos deles lá põe na escola particular, né? Paga uma escola ali pro seu filho. Então, assim, aí eu vi o seguinte, né? Nessa escola que eu tô comentando com vocês. Na educação infantil era tudo lúdico, brincadeira, aí tinha música, quando não é música outra coisa, aí era aquela coisa lúdica, muito lúdico, muita historinha e tal. Os meninos, isso no primeiro período e no segundo. Quando saía do segundo período, já cai no primeiro ano. Aí no primeiro ano já pega um livro que de cara já vem lá uma interpretação de texto, já é uma notícia e já vem fazendo perguntas. É uma história, a cigarra e a formiga, e perguntas, e circule a sílaba mediana, e destaque as primeiras sílabas das palavras abaixo, forme novas palavras, e já era assim. Então pensa bem, se você aí, imagina aí que você é uma criancinha, aí que você ficou na educação infantil só brincando. No primeiro ano você chega e pega essas atividades desse livro. Aí você vai sair do primeiro, vai ir pro segundo, e quando que você vai aprender a ler? Entendeu? Nesse ponto que às vezes as pessoas, eu já vi gente falou comigo, né? Essa pedagoga mesmo uma vez falou assim: nossa, você ensina de um jeito muito tradicional. Na minha época, eu criança que estudava, na minha época da minha avó, não sei, que ensinava assim. Mas assim, na época da minha avó, na época da avó dela, aprendia a ler, né? As crianças, tipo assim, na primeira série, né, já aprendia a ler. As crianças com 7 anos liam. E hoje a gente tá vendo criança com 9, criança com 10, que não sabe ler. E adolescentes escrevendo muito errado, né? Então, assim, vale a pena também pegar um pouco das coisas do passado, coisas que davam certo. Eu vou falar para essa professora, né, que me pediu a minha opinião, por isso que eu tô gravando vídeo. Aí eu vou falar para ela como que eu faço para alfabetizar as crianças, e é uma coisa que eu faço e que eu sei que dá certo. Olha só, pessoal, no início do ano, quando eu pego turminha, né, de primeiro ano, a primeira coisa que eu faço é tipo um mapeamento, né? Eu tenho que fazer um levantamento para ver qual o nível dos meus alunos, o que é que eles já sabem, e para eu poder tipo mapear que norte que eu vou seguir, como que eu vou fazer, né? Então eu tenho que ter uma noção. Aí eu faço tipo uma avaliaçãozinha ali, diagnóstica, sabe? Mas não é valendo nada não, é só para ver mesmo. Aí eu peço para eles escreverem o nome, aí cada um escreve, tem criança que no primeiro ano, tem criança que vai escrever o nome todo. A maioria vai escrever só o primeiro nome, tá? No nível, assim, as turmas que eu costumo pegar, geralmente chega menino escrevendo só o primeiro nome, menino com a letra espelhada,
e um ou outro lá que sabe escrever o nome todo. Aí eu peço para escrever as vogais, né, para ver se eles sabem, escrever os números até 10 mais ou menos, para ver se eles sabem. Coloco lá uma figura, vamos supor, uma figura de uma bala. Aí eu escrevo as palavras abaixo: bola, bala e casa, para ele poder observar a figura e colorir onde que tá o nome da figura, né? Que aí, por exemplo, a criança que bala fez certinho, né? Ela já tem uma noção boa, né? Ela sabe até onde está a palavra. Aqui colocou bola, né? Aí eu já sei assim, não, essa criança, ela foi assim, pela letra, né? Começa com B, já faz uma assimilação do som. Agora aqui colocar casa, ou aqui marcar uma outra palavra que nem tenha a letra, o som, nada a ver, aí eu já vou saber também, né? Já dá de ir avaliando a criança. Então eu faço uma coisinha básica assim, só mesmo para ver o território que eu tô pisando ali, como que é a turma, para ver se eles já sabem, tem alguma noção, né, de leitura ou não. Depois que eu faço essa avaliação diagnóstica aí, eu posso constatar como que tá o nível da minha turma. Geralmente é a maioria ali, né, primeiro ano, a maioria que não estão sabendo assim, nem as letras do alfabeto, né, sabe lá as vogais, mas confundem as letras, conhecem as letras, se confundem em algumas letras, mas assim, são crianças que estão ali para serem alfabetizadas, elas não sabem ler e não sabem escrever, então elas estão para serem alfabetizadas, e é este o meu compromisso para com elas, né? Aí depois, pessoal, o que eu faço? Eu faço a ficha, tá? Eu já venho, faço a ficha na minha casa, né? E já levo para eles no outro dia a ficha com o nome deles, escrevo, né, o nome deles todo com letra bastão, né? A letra de imprensa maiúscula, e colo essa fichinha, né? Faço na folha de ofício, colo ali num papel cartão, plastifico para ter uma durabilidade melhor e entrego para as crianças. E eu aviso a eles, todas as atividades que nós fizermos, embaixo vocês vão colocar o nome de vocês, porque o nome é uma coisa que tem que treinar, tem que saber, né? Ensino para eles a utilizar o caderno, porque eles têm que ter essa noção. Tem muita criança que não tem a noção. Então eu mostro para eles, né? Vai pegar o caderno, ó. Primeira folha é um título. Quem a mamãe pôs título aí no caderno? Aí tem mãe que coloca, tem mãe que não coloca. Aí eu já baixo na internet, né? Aquelas capinhas de caderno, aquela capinha enfeitadinha, às vezes tem um personagem escrito língua portuguesa. Depois, pessoal, mostrar como utilizar o caderno. Você vai, a primeira página, a capinha, na segunda página, você vai, aqui em cima, ó, lugar de colocar a data, tem que ensinar isso pro aluno, senão ele não vai, tá? Ele não tem essa noção ainda no primeiro ano. No segundo também você vai ter que ensinar isso, tá? Colocar a data direitinho, todas as atividades. Aí eu mostro para eles que no nosso caderno, no primeiro ano, nós vamos utilizar assim, ó, bolinha, bolinha, xizinho. Aí eles vão escrever na bolinha, bolinha e pular o xizinho, para não ficar embolado, sabe? Igual, eu vou pedir para copiar as vogais. A, E, I, O, U. É com a letra de imprensa maiúscula. Aí falo para eles, colocou o A, põe o dedinho para não ficar embolado. Aí tem que ir de mês em mês. Põe o dedinho, de mês em mês eu falando com eles. Aí pôs o E, põe o dedinho. Depois, pessoal, eu pego uma cartilha, tá? Utilizo uma cartilha. Tem pedagogo que não gosta, né? Mas eu dou meu jeitinho assim e gosto de estar utilizando uma cartilha assim. Igual, olha só, essa cartilha aqui, ó. Eu tenho várias cartilhas aqui na minha casa e eu sempre tô utilizando, nem que seja assim, para passar no quadro para eles, sabe? Mas tirar, porque tem uns textos pequenininhos, né? E a cartilha dá uma boa noção, tá bom? Principalmente para quem nunca mexeu com alfabetização, é bom sim uma cartilha. Então, assim, eu deixo o livro para ir usando um pouco depois, né? O primeiro mês ali, vamos usar a cartilha, depois que eu vou pegar o livro. E quando eu pego o livro, eu também não sigo ele assim,
página por página não, porque às vezes aquelas atividades que tá vindo, igual vem um texto de uma matéria, de uma reportagem, igual um livro que eu tava no passado, tinha uma reportagem no livro, nas primeiras páginas, aí o aluno tinha que achar palavras ali, personagem, quais são os personagens da história, achar muita coisa, só que o menino ainda não sabe nem ler. Como que ele vai ficar achando tanta coisa assim, sabe? Então aí eu olho no livro, quando tem aquelas atividades que eu vejo que estão mais fáceis, que dão deles fazerem, né? Completar as letras do alfabeto, fazer uma lista, né? Igual no livro tinha lá uma lista telefônica, aí era para pegar os nomes que estavam abaixo, num quadro, e colocar na lista telefônica. Então aí essa atividade eles fizeram, né? Que ali você vai trabalhar a ordem alfabética. Então assim, no início eu gosto de utilizar atividades que sejam favoráveis para a criança aprender a ler. Na minha opinião, a criança vai aprender a ler somente, né? Primeiramente, ela tem que aprender o nome dela, ela tem que aprender as vogais. Ela tem que saber que aquelas vogais, elas têm o nome das vogais e elas têm o som que a vogal produz, né? Igual a vogal, ela se chama A. Então, o sonzinho que ela produz, né? Igual em avião. Aí, esse A que a gente desenha, né? A, ele também tá fazendo um som. A. Mas também vai ter palavra que o sonzinho dele não vai ser A, vai ser igual tá. Aí ele não fez o som aberto, ele fez Então eu tenho que ir mostrando para ele, para a criança também, o som das vogais, né? Depois, mostrar para ela as consoantes, ela saber que as consoantes também vão ter um som. Se juntar a consoante com uma vogal, vai formar um pedacinho de uma palavra. Esse pedacinho é uma sílaba. Então, assim, essas coisas que eu procuro investir para ensinar o meu aluno, né, de primeiro ano a ler. Porque quando ele for para o segundo ano, aí ele já vai estar lendo, né? Assim, eu planejo antes minha aula, eu vejo assim, não, essa aqui tá muito difícil para os meninos, né? Essa atividade aqui eu vou ter que dar a resposta. Então, não faz sentido. Agora, essa aqui já dá deles fazerem, né? Então, eu vou pôr eles para fazer essa aqui. As outras páginas, quando for depois, né? Porque vai chegar, se você for fazendo igual eu tô dizendo, ensinando aí com as cartilhas, quando chegar lá para maio, já as crianças vão estar tudo ali, ó. Vai estar, a maioria já vai estar lendo. Aí você pode pegar o livro e ir fazendo com eles e também mandando como para casa, né? Porque eles vão dar conta de fazer, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui, ó, uma cartilha, tá? Que chama Camila Sonha. É uma opção, tá bom? Para vocês. Eu não digo assim, você não precisa usar a cartilha inteira, não. Mas ela tem umas atividadezinhas aqui que vai ajudar o seu aluno a aprender a ler, né? Você que é mãe, seu filho tá aí no segundo ano, não sabe ler? Não espera ele chegar no terceiro ano sem saber ler, não. Pega uma cartilha, começa a ensinar o menino, você vai ver, ele vai aprender. Ela tem várias unidades de estudo. O primeiro é o passeio ao sítio, tem o passeio ao jardim zoológico, tem várias coisas aqui que a Camila fez, né? Esta é a Camila. Camila está na primeira série. Como vocês, tem muita vontade de aprender a ler e escrever. Nos primeiros dias de aula, sua professora contou uma história. Existe um país muito distante onde vivem as letrinhas. É o país das letras. Lá elas vivem como nós, mas existem 5 irmãozinhos que são os mais conhecidos. São eles: Lalá, Noé, Edi, Caio e Malu. Então aí, nesse país das letras, pessoal, vocês vão ver o seguinte: as crianças do país das letras, as crianças são as vogais, tá? Com letras minúsculas, né? Então ali já tá havendo uma ludicidade, né? As crianças são o A, E, I, O, U minúsculo, né? E vejam o apelido que eles receberam, que eles recebem. A última letrinha de seus nomes. Então, o Lalá é chamado de A criancinha, né? O Noé de E, o Edi de I, o Caio de O, o Malu de U, A, E, I, O, U. São as crianças desse país das letras.
Aí tem aí, ó, número 1, copie. Então aí já tá apresentando para eles a letra cursiva, tá? Já vem trazendo aí o A, E, I, O, U, eles vão treinar. Depois eles vão ligar, vocês vão ter que explicar para a criança, né? A, E, I, O, U, que esse A aqui minúsculo, ele é na letra de mão, que é a letrinha que a gente faz, a letrinha cursiva, a letrinha de mãozinha dada, né? Que as crianças costumam falar. Esse A é o mesmo aqui, ó. A. Depois tem algumas atividades aí, todas voltadas para as vogais, tá? Então, olha só, conforme vocês vão passando aí, ó, vendo aí essa cartilha, vocês vão vendo que vai trabalhando muito as vogais, a, E, I, O, U. Depois vai mostrar que nessa cidade, a professora disse que no país das letras há também os adultos. Vamos conhecer alguns deles? Os adultos são as letras maiúsculas. As vogais maiúsculas são os adultos. O A, o E, o I, o O e o U. Mostrar para eles a conexão, né? A semelhança. O A de imprensa maiúsculo, cursivo maiúsculo. O E de imprensa maiúsculo e cursivo maiúsculo. Então, ir mostrando para o aluno, tá? Os tipos de letras. Depois, ó, tem várias atividades aí com a E, I, O, U. Depois aqui, ó, já vai juntando, né? Vai mostrar para o menino, né? Se juntar, vamos juntar as crianças aí, ó. As crianças da cidade das letras. Se juntar o A e o I, elas vão formar um som. Como que é o som? Quando a gente machuca, ó. Machuquei meu dedo, ó. Ai, ai. Depois se juntar o E e o U, eu. Aí vocês vão mostrando para eles também, tá? E por aí vai. São várias atividades que vão trabalhar o som das letras. E depois vem as lições, né? A lição 1 aí é da casa, né? É o cacocu. Explicar para as crianças. Cacocu. E o Sé e o Si? O Sé e o Si é depois, porque é outro som, né? O Sé da cenoura. Então, quando você vai alfabetizar uma criança, primeiro você ensina que a consoante C, né? Ela gosta de dar à mão 3 letrinhas. O A, o O e o U. C com A, K. As crianças vão falando. Aqui no canal tem vários vídeos, tá? Eu dentro da sala de aula ensinando as crianças. Então, primeiramente, ensinar eles, ó. K, o Có, o Cu, ensinando sons. Mostrando figuras, desenho, dando exemplos, né? O K da cadeira, do cavalo. O Có do copo, o Cu da cueca. E mostrando exemplos, figuras. Eu gosto de desenhar, eu sempre faço os desenhos no quadro, tá? Depois, treinando essas leiturinhas. Tá bom? Isso aí você manda de tarefa também para fazer leitura em casa. Você chama o menino à sua mesa, vai fazendo leitura, lê com ele no quadro. Quando chegar, aí tem outras atividades aqui nas cartilhas. A próxima lição, a lição de número 2, é a lição do macaco. Então pensa bem, se na lição anterior o seu aluno aprendeu o som do C com A e do C com O, que é o K e do Có. K, Có. Então aqui acrescentou somente uma sílaba, que é um má, né? Aí já forma a palavra. Então ele já vai ter lembrança que na lição 1 ele aprendeu o K, Có, Cu. Na lição 2 vai ser a família do mamemimomu, tá? Aí vai ensinando para eles, tomando leiturinha para eles, buscando atividades na internet, né? Das famílias silábicas, igual você está ensinando a família do C. Tem várias atividades na internet, você vai ter palavras com C, esse tipo, direcionado, né? Quando vai ensinar a lição do macaco? Trabalhar muito a família do M, né? Família silábica do M, e por aí vai. Então, esse tipo aqui de cartilha, eu acho que ela ajuda muito, tá? Eu não vou ir mostrando muito não, porque são 108 páginas, mas quero falar para vocês que esse tipo de atividade faz o seu aluno aprender a ler. É claro que tem outros fatores também que vão contribuir, né, para que isso seja mais rápido. Um fator muito importante é a participação da família, né? Mas você aí que é professora, né, que tá com dificuldade aí, não sabe por onde começar, você pode seguir esse meu conselho. É claro, se na sua escola, né, não tiver nenhum problema, né, você trabalhar dessa forma. Mas as cartilhas ajudam sim o aluno a ler. Tomar leitura ajuda sim o aluno a ler. A cartilha, ela tem uma sequência.
Então as lições vão ser tipo uma amarradinha na outra. Então como elas têm essa sequência, igual você aprendeu a família do Kakoku, a próxima é do Mamemimomu. Aí com a Mamemimomu e Kakoku dá para formar várias palavras, né? Cama, dá para ir formando, juntando um pedacinho daqui e um dali, formando várias palavras. Cada família que vai acrescentando, cada lição, a criança vai ter um repertório maior de palavras. Então isso tudo ajuda sim o aluno a ler. Tem muita coisa de antes que funciona e vai continuar funcionando, tá bom? Eu quero mandar um grande beijo para vocês. Se esse vídeo aí te ajudou, compartilhe, escreva aqui nos comentários como que você faz para alfabetizar, tá? E não, eu já ia esquecendo de falar, tá? Que eu acho também que hoje vem dificultando muito a alfabetização, é porque hoje as escolas, além de ter esses livros aí, que são muito mais difíceis para os alunos, os livros de primeiro ano, tá, pessoal? Os livros de primeiro ano estão muito difíceis e também é a questão de muitos projetos, né? Eu vejo que hoje em dia muitas escolas estão trabalhando pouco na leitura, no português, na matemática, e estão, assim, se desviando para muito projeto. Projeto do trânsito, projeto da água, educação fiscal financeira, projeto de patrimônio histórico, tudo enquanto é projeto que a escola vai aderindo, vai fazendo, são legais, mas assim, para o primeiro ano e o segundo ano, no tempo que o professor está trabalhando, dedicando, fazendo aquelas coisas lindas lá do projeto, e o arroz com feijão, que é a alfabetização mesmo. E aí, como que fica? Não é verdade? Então, beijão para vocês, tchau, tchau, até o próximo vídeo.